Alô? Alô? Verena? É Sara, sua professora. Como vão as coisas? Sara, você já voltou de férias? Olha, eu tô voltando segunda-feira, Verena. Isso, mas me conta, como foi a palestra com o pessoal do financiamento? Foi ótima. Abordei o problema da água no futuro. E falei das novas formas de tratamento de água que estamos desenvolvendo aqui no laboratório. E você explicou todos os processos que estamos pesquisando? Expliquei sim. Falei como a água é tratada, descrevi direitinho todos os processos. Expliquei que primeiro nós eliminamos algumas substâncias químicas com o uso de sulfato. E que depois disso, a água ainda não pode ser bebida, justamente por causa do excesso de sulfato. Então eu mostrei que o nosso trabalho é criar uma resina para retirar esse sulfato da água, para ela ficar potável. Muito bem, Verena, mas e a pesquisa? Você fez novos testes com a resina? Eu fiz uma medição, aplicando a nossa resina na água depois do primeiro processo. Percebi que a quantidade de sulfato na água diminuiu bastante. Mas não o suficiente para a gente considerar a água potável. Temos um problema. É como eu sempre digo, o mais importante não é encontrar a resposta certa, mas fazer a pergunta certa. É formular bem a hipótese. A hipótese é a base de todo experimento, Verena. Sim, neste teste, minha hipótese era que a pureza da resina poderia influir na variável resposta. Ou seja, na quantidade de sulfato restante na água depois da aplicação da nossa resina. Então eu resolvi criar uma versão mais pura da resina, para ver se eu conseguia melhores resultados. Realizei o experimento com a resina em 2 níveis diferentes de pureza e nas mesmas condições ambientes, mas os resultados foram praticamente iguais. A resina mais pura não era significativamente melhor que a resina que nós estamos usando. Quando a hipótese está errada, precisamos descobrir o que aconteceu. Você bem sabe como funciona o processo científico. Depois de formular a hipótese, nós precisamos coletar os dados. Depois disso, aplicamos ferramentas estatísticas para testar a hipótese formulada. Com base nos resultados obtidos, decidimos se mantemos a hipótese ou se ela precisa ser reformulada para ser testada com novos dados. Sim, eu percebi que precisava de mais dados. Resolvi investigar se o sulfato poderia ser reduzido pela modificação de outras covariáveis. Eu pensei em tudo: diferentes temperaturas, diferentes níveis de pressão atmosférica e diferentes amostragens. Verena, todo mundo que faz pesquisa sempre corre o risco de ficar muito tempo fazendo experiências e ainda assim não conseguir chegar a resultado nenhum, não conseguir provar a hipótese. Por isso, um planejamento é sempre um bom começo. E depois disso, sim, a gente faz alguns testes. Você tem razão. Eu medi a pureza da água a uma certa temperatura e a uma certa pressão. E depois resolvi mudar esses 2 fatores e medir a pureza da água novamente. O resultado foi muito diferente. E eu não sabia se era por causa da temperatura ou por causa da pressão. Há outra hipótese ainda, Verena. A diferença no resultado pode ter sido consequência dos 2 fatores simultaneamente. Imagine se, mesmo alterando a temperatura e a pressão no seu experimento, como você fez, a pureza da água ficasse inalterada. Isso poderia significar que diferentes temperaturas e pressões não alteram a pureza da água. Ou então que a temperatura e a pressão trabalham em sentido contrário. Um fator aumenta e o outro diminui a pureza da água. Nesse caso, alterando os 2 de uma certa maneira, nenhuma variação significativa seria percebida. Daí mais uma lição. As interações entre as covariáveis, que no seu experimento são a pressão e a temperatura, também devem ser medidas e levadas em conta. Por isso, o mais importante é o planejamento. Então eu poderia fixar alguns níveis de temperatura e alguns níveis de pressão e realizar o experimento em cada uma das combinações possíveis desses níveis. Isso mesmo. E os resultados obtidos podem ser organizados em uma tabela, veja. A letra T representa a temperatura e P, a pressão. A gente pode fixar, por exemplo, 5 níveis de temperatura e 3 níveis de pressão, o que dá 15 combinações possíveis. Então, você vai repetir o experimento 15 vezes, testando todas as combinações. Os resultados, quer dizer, as quantidades de sulfato na água, você vai registrando na tabela. Então, essa tabela organiza as informações sobre a pureza da água em função da temperatura e da pressão. Exatamente!
E esse tipo de planejamento é chamado planejamento fatorial, porque nele controlamos cada um dos fatores ou covariáveis envolvidos. Cada uma das combinações é chamada tratamento. Com essa tabela, então, eu vou ter condições de entender como a temperatura e a pressão influem na pureza da água. E também vou poder descobrir como esses fatores interagem entre si. Isso mesmo, sempre considerando a variável resposta, que é a quantidade de sulfato na água. Sabe que ouvindo você falar, eu lembrei da história de Francesco Redi, o médico que desacreditou a geração espontânea. Durante muito tempo, as pessoas acreditaram na ideia da geração espontânea. Como alguns insetos nasciam de matéria em putrefação, pensava-se que eles surgiam espontaneamente da própria carne em decomposição. Foi o médico italiano Francesco Redi quem demonstrou que a geração espontânea não existia. Ele colocou pedaços de carne em vários vidros, deixou alguns abertos e cobriu outros com um tecido de algodão. Depois de alguns dias, surgiram larvas só nos vidros abertos. Redi deduziu assim que as larvas surgiam das moscas que entravam nos vidros abertos e depositavam seus ovos sobre a carne. O caso do Francesco Redi mostra que todos os detalhes precisam ser pensados, sem perder de vista o método científico. Todas as variáveis devem ser cuidadosamente controladas, para a gente não se perder com os chamados fatores de confusão. É verdade. E eu percebi que a temperatura é um fator importante. Se ela não for cuidadosamente controlada, pode afetar os resultados. Eu posso medir a pureza da água em 2 níveis diferentes de pressão e em 2 dias diferentes. Mas se num dia estiver calor e no outro estiver frio, eu tenho que tomar cuidado para não concluir precipitadamente que a pressão é o fator que está afetando a variável resposta. A temperatura também deve ser considerada e controlada. Exatamente. O mesmo deve ser feito com todos os fatores conhecidos e que puderem ser controlados. Qualidade do solvente, recipiente utilizado, horário do dia, quem realizou o experimento e por aí vai. Cada vez fica mais claro para mim como é importante ser cuidadoso com os dados. Não dá para fazer um experimento sem aquelas 3 regrinhas básicas da aula. Organizar tudo em tabelas, registrar os resultados e guardar os registros originais para consultas posteriores. Ainda bem que você já percebeu isso. E quanto mais covariáveis forem consideradas, mais cuidadosos devemos ser. Se tivermos, por exemplo, 5 covariáveis, cada uma com apenas 3 categorias diferentes, teremos um total de 3 elevado a 5 combinações possíveis, ou seja, 243 experimentos para realizar. E se cada experimento for replicado 4 vezes, teremos que realizar quase 1000 medições. Exato. E não podemos deixar de considerar os custos e a disponibilidade dos recursos necessários, como equipamento, tempo e esforço. Além disso, precisamos levar em conta o fator humano. As medições podem ser demoradas e monótonas. Pessoas cansadas tendem a cometer mais erros, mesmo sendo muito dedicadas. Sabe, Sara, entendi que a gente pode extrair muita informação de um bom conjunto de dados. Mas se o planejamento for deficiente, nenhuma análise, por mais sofisticada que seja, vai poder fornecer uma informação muito confiável. Você tem toda a razão. Não vale a pena economizar trabalho nem tempo quando a gente tem pela frente a tarefa de planejar e realizar um experimento. Olha, Verena, pelo que eu estou vendo, você está se saindo muito bem. Se você realmente quiser, você tem tudo para ser uma cientista muito competente. Muito obrigada. Mãe! Verena, a minha filha está me chamando. Eu preciso ir, mas segunda eu tô aí para a gente continuar os nossos experimentos. Até mais, hein? Minha hipótese é, se eu não arrumar isso rapidinho, vai sobrar para mim. Até logo para vocês.